organização administrativa, nós sabemos que a organização administrativa ela pode ser feita de forma centralizada, quando o próprio Estado, quem é o Estado? União, DF, município, Estados federados, ele executa a atividade administrativa. Ou ela pode ser feita de forma descentralizada, ou de forma desconcentrada. Mas fica muito mais claro quando a gente tem um exemplo e entender esses conceitos, que são um pouco mais complexos, mas que são importantes para a compreensão do direito administrativo. Imagina que o Estado quem? A União. Estado, a União. A União, ela é uma entidade política, ela é uma pessoa jurídica. Por que é uma pessoa jurídica? E aqui eu abro um parênteses para te falar o que é uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica é um ente criado pelo direito, por isso jurídica, em que ela pode contrair obrigações e direitos. Eu sou uma pessoa física que posso contrair direitos e obrigações. E o Estado, a União, é uma pessoa jurídica que pode contrair direitos e obrigações. Ela pode ser responsabilizada, ela pode entrar com o processo, ela pode ajuizar uma execução. Você pode ajuizar uma execução. A União também, porque ela tem personalidade jurídica. A União, ela precisa e ela tem como objetivo constitucional de oferecer educação. Está na Constituição. Mas, para isso, ela tem um ministério. O Ministério da Educação, que é responsável por isso, por esse setor, por esse serviço público que é a educação. Imagina só que o Ministério da Educação, ele que vai colocar quais são as prioridades do Ministério, como é que ele vai desenvolver, como é que ele vai executar aquilo que é estipulado aqui como política pública para a educação, para que isso seja efetivamente realizado. Mas eu te pergunto uma coisa, quem vai realizar a educação, oferecer educação, é o Ministro da Educação? Não. Tem um órgão dentro do Ministério da Educação, que é o MEC, que é responsável por verificar algumas situações, por desempenhar algumas atividades em relação à educação. Vou dar um exemplo, a questão do Enem. O Enem, ele é uma política pública, é uma tarefa, é um instrumento desenvolvido pela União nas suas políticas públicas, que é competência do Ministério da Educação, que é competência do MEC. Mas eu vou te perguntar, quem elabora o Enem? Quem é que executa o Enem? Quem realmente coloca em prática? É o MEC? Chega a pessoa MEC lá, ó, esse aqui é o MEC, prazer, tudo bem, MEC, ele que vai fazer tudo aqui. Não. Quem vai fazer são os agentes. São aquelas pessoas físicas que trabalham no MEC, que está vinculado ao Ministério da Educação, que está vinculado à União. Quando isso acontece aqui, ó, eu vou te perguntar uma coisa. Se o agente do MEC faz uma besteira, se de repente ele comete uma fraude na realização dessa prova do Enem, quem vai ser responsabilizado? É o agente? É o MEC? É o Ministério da Educação? Ou é a União? É a União. Porque o Ministério da Educação, o MEC e os agentes são meros tentáculos, são mãos da União. Então a União, quando está fazendo isso, ela está fazendo um serviço de forma centralizada. De forma centralizada. Porque, embora ela esteja fazendo por meio de outros órgãos e agentes, esses órgãos e agentes, eles não têm personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica é a União. Então, se porventura eu quero entrar contra um processo porque uma determinada ambulância me atropelou, eu vou entrar contra o motorista que me atropelou, eu vou entrar contra o Estado do Maranhão, se aquela ambulância for do Estado. Por quê? Porque o agente que dirige a ambulância, ele é uma mera mão do Estado. Quando o Estado faz isso, ele está fazendo de forma centralizada. Por quê? Porque aqui só tem uma pessoa jurídica, uma entidade política, que é a União. O Ministério da Educação não é uma pessoa jurídica. O MEC não é uma pessoa jurídica. E o agente não é uma pessoa jurídica. Eles, na verdade, estão só executando essa atividade da União de forma, agora aqui, isso é crítico, desconcentrada. Por que, Thiago? Não entendi.
Vem cá, imagina só que o presidente, o atual presidente interino, Michel Temer, fosse responsável por fazer tudo isso. Ele como representante da União. Será que ele daria conta de fazer isso? Não. Ele precisa delegar atribuições para outros órgãos e agentes. Ainda que, se eles fizerem alguma coisa, quem vai ser responsabilizado não é nenhum deles, mas é a própria União, a ficção jurídica, a União, que tem personalidade jurídica. Entenderam centralização e desconcentração? Eu espero que tenham entendido. Porque agora eu vou mostrar para vocês a descentralização. Aqui nós temos um exemplo de centralização e desconcentração. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de descentralização. Na descentralização pressupõe duas ou mais pessoas jurídicas. Vamos para o exemplo que fica mais prático. Aqui está aqui a União de novo. A União tem como um dos seus objetivos e atividades administrativas a serem realizadas oferecer o serviço de previdência, cuidar da previdência social. Só que a União não dá para fazer isso diretamente. Não tem como prestar esse serviço. Então o que ela faz? Ela cria uma entidade, uma outra entidade. Nesse caso, o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. E essa entidade vai ser responsável pela previdência. Aí agora veja como ficou claro aqui. Aqui, a União delega para outros órgãos e agentes. Centralizado. Aqui a União tira e cria uma outra entidade para ficar responsável por essa atividade. Que entidade é essa? INSS. Agora eu pergunto uma coisa para você. Quando o servidor do INSS comete uma infração, alguma atitude que deva ser responsabilizada, me responda aí. Quem é que vai ser responsabilizado pela atitude do INSS? É a União ou é o INSS? É claro que é o INSS. Por quê? Porque ele tem personalidade jurídica. Porque a competência da Previdência foi transferida para o INSS. Então aqui houve uma descentralização. Descentralização. Por quê? Eu peguei uma incumbência minha e transferi para outro. Tanto eu transferi a titularidade daquele serviço e a responsabilidade por ele, que se ele fizer alguma coisa errada, quem vai ser responsabilizado é ele, porque ele é responsável por aquele serviço. E essa descentralização, ela pode ser feita de forma desconcentrada. Eita, Thiago, embaralhou tudo. Como é isso? Atente só para mim. Imagina que dentro do INSS, imagina que aqui é o INSS. Aqui está o INSS. Não sei se você já teve a oportunidade de ir no INSS, nessa autarquia. Lá você vai encontrar vários órgãos. Tem o setor de benefício, tem o setor de perícia. Cada um desses setores são órgãos de dentro do INSS. O INSS, ele vai executar suas atividades delegando competências dentro da própria entidade. Quando ele faz isso, ele está fazendo um processo de desconcentração, que ele está dividindo as atribuições, mas dentro da mesma entidade. Quando a União cria uma outra entidade, ela não está desconcentrando, ela está descentralizando, porque ela está distribuindo a competência, está transferindo a competência para uma outra entidade. Aqui fica claro a diferença entre centralização e descentralização. E dentro do tema de descentralização, nós vamos estudar os tipos de descentralização e vamos estudar quais são as entidades que são criadas pelo Estado, União, Estado, DF, município, para que possa o Estado dar conta de cumprir com as suas obrigações constitucionais dispostas na lei. Por exemplo, o Estado ele é responsável por cuidar do meio ambiente. Para isso, ele cria uma autarquia para fazer isso. O Estado é responsável por cuidar dos índios. Ele pode criar uma fundação responsável por isso. Cada uma dessas entidades, cada uma dessas atribuições e a natureza jurídica de cada uma delas, nós vamos estudar em uma próxima aula.